licença, 8, 6, 4, 1. Muito boa tarde, Brasil. A gente inicia uma semana que será realmente uma semana crucial para a política brasileira, né? Hoje na Câmara, o relator desta questão do Temer, né, vai apresentar lá o que ele pensa. Isso vai acontecer a partir daqui a pouquinho, 2h30 da tarde, deve-se iniciar a sessão, já tendo número suficiente, rapidinho eles começam, né? E ele vai ler o seu relatório lá, que supõe-se que ele seja favorável, né? O que Temer não quer de jeito nenhum. E aí terão 5 sessões, se eu não me engano, para seguir, né? E depois terá a votação. Estão fazendo o possível e até o impossível num jogo do Palácio do Planalto para substituir parlamentares, né? Para ver se leva ali e não precisa dar continuidade a tudo isso. A verdade é que é uma semana, eu vou usar um termo aqui que raramente a gente usaria, encardida. Mas bota encardido nisso, sabe? E para falar de um assunto como esse, eu tenho que contar com um cientista político, porque senão a gente não chega a lugar nenhum. E o cientista político que já virou sócio proprietário do programa, né? Meu amigo Rócio Barreto, que nos atende sempre. Obrigado mais uma vez, Rócio. Celso, né? O seu pedido é sempre uma ordem. Tenho grande carinho pelo programa, por você, e para mim é um prazer imenso estar aqui podendo debater esses temas relevantes da nossa política, da nossa sociedade. Muito boa tarde a você de casa, é um prazer imenso estar aqui. Como o Celso falou, essa semana vai ser um pouco encardida mesmo. Pouco ou muito, Rócio? Muito encardida. Muito mesmo? Muito encardida, e podem surgir novas denúncias, hein? No calar da noite pode surgir novas denúncias. Com a prisão do ex-ministro Gedel Vieira Lima, a situação do presidente Temer se agravou de um tanto que o PSDB hoje é o fiel da balança. Se o PSDB pender para um lado ou para o outro, o presidente Temer se mantém ou não. O que resta dizer é que isso para alguns membros do PSDB é ruim e para outros é muito bom. Para o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, a permanência no governo Temer dá um fôlego a mais no plano futuro dele ser candidato a presidente da República. O PSDB apoiando o Rodrigo Maia e ficando contra o presidente Temer nesse momento, cria uma expectativa de manter o Rodrigo Maia na presidência até o final, numa eleição indireta, para que o ano que vem ele concorra numa eleição direta. Isso frustra os planos do Geraldo Alckmin e também do ex-prefeito Dória, que passa na cabeça dele uma suposta condição de vir a ser candidato a presidente da República. Então, o problema maior do PSDB está aí. Eles nunca desembarcaram do governo Temer pensando nisso daí, frustrando algumas possibilidades. O governador de São Paulo está reunindo hoje com alguns membros decisivos e alguns cabeças do PSDB para criar uma estratégia para saber se fica ou se sai fora. A força maior talvez venha da participação dos governadores, né? Perfeito. Do PSDB em outros Exatamente. estados. O Fernando Henrique vai participar dessa reunião hoje. Ele amanhã embarca para a Europa, não aceitando uma condição de marcar uma reunião com o presidente Temer para discutir exatamente esse apoio, porque hoje ele é o fiel da balança. O PSDB hoje decide. As declarações do presidente interino Tasso Gereissati foi muito forte quando disse que o presidente Temer não tem mais governabilidade e que Rodrigo Maia tem condições de dar a governabilidade que o país precisa. Isso me lembrou uma fala do próprio presidente Temer, que em com a mesma moeda, 2015 ele falou que o Brasil precisava de uma pessoa que desse credibilidade ao país e desse governabilidade.
usando o próprio nome dele. Hoje, o Tasso Gereissati, que foi uma das pessoas que apoiou o impeachment da presidente Dilma e apoia o presidente Temer, até agora há pouco, fez uma declaração dessa. Só que o PSDB, Celso, nesse momento, ele não poderia fazer uma declaração dessa forma, sendo que ele tem um senador também que foi candidato a presidente em 2014 e não está numa situação muito confortável. Você não pode apontar a mão para um lado, esquecendo do seu companheiro que está ali ao lado vivendo uma situação semelhante. Teria que fazer algo para dar uma exemplificação de que o PSDB quer realmente moralizar e quer ajudar o país nesse momento. A história virou o seguinte, né? Agora, ou você fica com o Temer ou você fica com o Maia, né? Que é a bola da vez para assumir a presidência da República. Exato. Mesmo que seja num determinado período, com a possibilidade de, nesse período, mostrar que realmente, né, sabe governar, ele poderá ser conduzido definitivamente à presidência. Numa eleição indireta. Numa eleição indireta. Perfeito. Mas a verdade também é que existe um racha dentro do PSDB, Isso. queiramos ou não, porque quem está no poder, como o chanceler, o Aloysio Nunes, por exemplo, não quer sair de jeito nenhum. Não quer sair. Né? E a mesma coisa está acontecendo em outros partidos. Há gente dentro do PT dizendo que apoiaria o Maia, né? A presidente que acabou de assumir o PT diz que isso seria uma brincadeira, né? Coloca essa matéria aí, por favor. Lembrando que... No Twitter, o ministro das Relações Exteriores, fiel aliado de Temer, o tucano Aloysio Nunes, fez duras críticas aos colegas. Sem citar nomes, o chanceler disse que, considerando a situação do país, não poderia haver ocasião mais inoportuna para os ataques de dirigentes do PSDB ao presidente da República. Nunes disse ainda que nem Lula e Dilma tiveram esse tipo de tratamento por parte do PSDB quando eram presidentes. No governo Temer, o PSDB tem 4 ministérios. Além de Nunes, estão na esplanada Antônio Embaçaí, na Secretaria de Governo, Bruno Araújo, nas cidades, e Luiz Linda Valois, na pasta de Direitos Humanos. Já no PT, oficialmente, o nome de Maia é visto com reservas. A presidente da legenda, a senadora Gleisi Hoffmann, disse que colocar Maia no Planalto seria trocar 6 por meia dúzia. A rejeição ao nome do deputado do Rio estaria ligado ao comprometimento dele com o impeachment de Dilma Rousseff. Ainda fica aqueles resquícios do passado, exatamente. Né? Quer queira, quer não. Mas, de repente, para o PT também seria uma boa, não seria, não? Olha, Celso, quando houve a eleição para a presidência da Câmara dos Deputados, o PT apoiou claramente o nome do Rodrigo Maia para ser o candidato à presidência da Câmara dos Deputados. Lembrando que na sucessão natural da presidência da República, o presidente da Câmara é o primeiro sucessor. O cargo de presidência da Câmara tem uma importância tão grande que muitas vezes as pessoas deixam passar batido. Ah, não, ele só vai conduzir os trabalhos na Câmara Legislativa, colocar isso em pauta, deixar isso ali. Não é somente isso. Numa sucessão natural, o presidente da Câmara é o primeiro sucessor, tirando o presidente e o vice-presidente da República. Nesse caso, o Rodrigo Maia tem uma importância grande. Dentro dos bastidores, no backstage, ele já trabalha a possibilidade de deixar um herdeiro como presidente da Câmara que esteja de acordo e trabalhe na mesma linha de pensamento dele. Ele está fazendo estratégias e articulações com diversos partidos para que ele mantenha a governabilidade. Lembrando, Celso, eu já falei isso uma vez, mas é bom esclarecer mais uma vez o seguinte: nós tivemos 4 presidentes eleitos pelo voto direto após a democratização, a redemocratização. O primeiro foi Fernando Collor, sofreu impeachment. O segundo foi Fernando Henrique, governou os 2 mandatos. O terceiro foi o Lula, governou os 3 mandatos. Dilma, o quarto, 1,5. Exato. A quarta presidente foi a Dilma, sofreu o processo de impeachment, depois 1 mandato. Depois da presidente Dilma, o presidente Temer corre sério risco de sofrer também um processo de impeachment.
O Congresso Nacional tem um poder tamanho que muitas vezes eles não respeitam esse nosso presidencialismo e acham que estamos num parlamentarismo que pode tirar um presidente da República a qualquer momento, de acordo com a necessidade do Congresso. Eles tentam demonstrar a força do Congresso nesse momento, tirando e colocando o presidente da República. Nós temos que ficar muito atentos a isso daí, porque o que muda um país nem tanto é um presidente. O presidente tem que estar aliançado com o Congresso Nacional para que ele possa fazer as medidas necessárias e tenha governabilidade. No entanto, ele pode perder a governabilidade de um momento para o outro, tal como está acontecendo com o presidente Temer. Deixou uma reunião importante, que era do G20, para vir tratar... Mas, amigo, ele nem deveria ter ido, né? Ele largou olhando por esse aqui, lado, olha. Olhando por esse lado, era melhor ele não ter ido. Verdade. Ter deixado a reunião dos 19, dos G19. Uma situação complexa. Num momento complicadíssimo como esse, o cara sair viajando, mano, velho. Você vê que a cabeça dele não estava lá. Não estava lá. A gente vai mostrar agora, daqui a exatamente, pouquinho, né? Gáfia, mais uma cometida lá, né? Não, exato. E outras coisas mais. Isso, para um cara letrado igual é o Michel Temer, é porque o cara deve estar com os nervos... Eu não diria nem a flor da pele. Ele já ultrapassou, já está no ar já, né? Verdade. Até o vídeo que ele gravou, ele se equivocou e colocou no ar. Eu vou mostrar daqui a pouquinho aqui, né? Mas a grande verdade também é que parece que o Maia gostou da história, né? Sem dúvida, Celso. Já não garante a Temer uma aceleração da denúncia. É que Temer queria ver essa votação até o final dessa semana. Exatamente. Que poderia acontecer, evidentemente. Pode, sem dúvida. Né? Trabalharia até o fim da semana. E aí, a partir de segunda-feira, estaria, vamos dizer, liberado o Congresso. Reforma trabalhista amanhã, muito complicada. O que não falta é assunto, né? É verdade. Agora, eu estava lendo num dos sites, eu não me lembro se do Globo ou do Estadão, né? Dizendo, inclusive, que o Temer queria, porque queria que o Maia declarasse qual seria, vamos dizer, um voto dele, ou pelo menos garantir, eu tô contigo, não abro mesmo, eu voto em você, eu quero você, mas né? Ele se fez, falou assim, não posso declarar meu voto. O presidente Temer queria uma autoafirmação. Da casa, né? Queria uma autoafirmação dele em público para dizer que ele está apoiando, que ele ainda está ao lado do governo Temer. Só que, Celso, veja bem o seguinte, eu discuti esses dias com o professor Paulo Kramer, a gente discutia sobre reforma política. Aí a gente conversava e falava... qual a necessidade do vice, que existe a possibilidade da reforma política agora acabar com o cargo de vice. Qual a função do vice, além de conspirar para que o atual detentor do cargo fique? Então, essa questão do vice, Celso, isso aguça muito o nosso ego. Até ontem, até um dia desse... O Rodrigo Maia era um deputado federal comum. Verdade. Exatamente. Nem lá muito citado, né? Nem lá muito citado, de embora repente... Embora seja muitos mandatos. Com uma organização dentro do Congresso Nacional, o Maia se tornou uma das pessoas mais importantes do país, que era o presidente da Câmara dos Deputados. Volto a repetir. É um dos cargos mais importantes no nosso Brasil, com o nosso sistema, que é o presidencialismo de coalizão. É o vice-presidente da República. É o vice-presidente da República. Então, Celso, isso aguça, isso coça o ego da pessoa. Nossa, amanhã eu posso ser o presidente da República do meu país. Isso aguça, mexe com o ego, mexe com muita coisa. Então, ele está tendo assim, até um comportamento um tanto quanto elegante, não se manifestando de forma tão arrogante assim. Então, agora, a questão do presidente Temer pedir que ele fizesse essa autoafirmação em público é uma forma de comprovar que ele estaria ainda apoiando o governo Temer, que se arrasta, vem sangrando a cada dia e que eu não sei até quando vai durar. Não vai durar muito tempo. Caso se arraste até o fim do mandato, ele vai ficar tal como ficou o presidente Sarney no último mandato de governo dele, 1989, que foi horrível.
Horrível, né? Não conseguiu governar mais, né? Não consegue mais governar, começa a soltar... que politicamente fosse muito mais forte, né? Não, exatamente, sem dúvida, muito mais forte. É uma história política desse país. Exatamente. Essa é a grande realidade, né? Rodrigo Maia, né? Quem é esse Rodrigo Maia, né? Vamos falar um pouquinho dele, né? Mostrar, inclusive, também que, assim como o Temer está se havendo aí com denúncias e tudo mais, ele tem algumas também de pendurada no varal lá, né? E que pode chegar a ele a qualquer momento. Coloca aí um pouquinho sobre Rodrigo Maia. Rodrigo Maia é o primeiro na linha sucessória. Se a Câmara dos Deputados aceitar a denúncia por corrupção passiva contra o presidente Temer e ele se tornar réu no Supremo, o deputado do DEM é quem assume interinamente a presidência da República. Nos bastidores, o nome dele é apontado como o favorito numa eventual eleição indireta. Desde o agravamento da crise política, depois da delação da JBS Friboi, Maia teria intensificado encontros com agentes econômicos e deputados, tanto da base do governo quanto da oposição, uma clara sinalização, caso venha assumir o comando do país, de que estaria preparado para a função. Com 5 mandatos de deputado, o único cargo no executivo foi o de secretário na Prefeitura do Rio de Janeiro. Estava tentando aqui, a mosquinha azul já picou, não já, ficou, não? É aquele negócio, quando o nosso ego é massageado, Celso, a gente fica com essa vontade de mostrar que nós podemos, que a nossa oportunidade é essa, sem respeitar acordos previamente feitos. Ele deve ter feito um grande acordo, que o partido dele acordou maciçamente com relação ao impeachment da presidente Dilma, e depois daí foi crescendo os acordos, e com essas delações da Lava Jato, especificamente no caso do presidente Temer, que prevaricou ao receber o empresário da JBS no horário um tanto quanto delicado e não ter tomado nenhuma atitude, ouvindo aquelas declarações naquele momento, o deixou em condição de articular para se permanecer no cargo e até pleitear uma situação que o deixasse em melhor conforto, Celso. O nosso aparelho estatal brasileiro é muito grande, Celso. São muitos cargos na mão do presidente da República. Você viu até há pouco a irmã do senador Aécio Neves, ficou presa porque eles negociavam a compra de um apartamento da mãe e, em troca disso, estava dando uma diretoria numa das mais valiosas estatais. Então, Celso, o poder é muito grande para ficar somente na mão de poucas pessoas. Toma lá da cá mesmo. Então, quem tem o poder da caneta pode condizer ao que as pessoas estão tentando. E nesse momento, o deputado Rodrigo Maia é a bola da vez, tem sido sondado por diversos líderes de partido, por muitos partidos, tem cobiçado isso daí, e o presidente Temer agora tenta se agarrar, mas sem certa sustentabilidade. Porque no Congresso Nacional deve ter uns 114, 120 deputados que têm uma certa autonomia. O restante vota de acordo com o bloco, vota em bloco e de acordo com as benesses que eles negociam. Diz amém ao partido. Exatamente, mesmo, né? Diz amém ao partido ou certos caciques de outros partidos. 120, no máximo, são deputados que têm opinião própria. O problema é que a situação do presidente Temer vai se complicando cada vez mais. Né? Vai. O Procurador-Geral da República apresentou uma denúncia. Ainda tem mais duas. Tem mais duas. Nós comentávamos, inclusive, nos bastidores, a entrevista que ele concedeu à Globo News, né? Com o Roberto Dávila. O Dávila, né? Eu tive a oportunidade de ver a reprise ontem, que a outra foi muito tarde, eu não assisto nada depois das 9 da noite. É verdade. Né? 9h30, 10 horas, eu tô dormindo. Uma entrevista com um procurador, o qual eu tenho uma grande admiração pela elegância, pelo jeito dele simples e fundamentado de dar as respostas, né? Muitas pessoas já cogitavam ele para ser um senador, governador, e ele deixou claro que não tem pretensão política nenhuma, admira alguns políticos, mas não tem nenhum tipo de pretensão. O que eu percebi na fala dele com o Dávila
foi exatamente o seguinte: ele sabia direitinho o que estava fazendo. Sem dúvida. Que ele está deixando praticamente o senhor relator, que vai apresentar agora à tarde. Exatamente. O Schweiter, né? Vai apresentar o relatório agora à tarde. Ele deixou o cara sem saída, a não ser dizer aceito, né? Exatamente. E os outros dois que ele ainda vai apresentar, as outras duas denúncias, exatamente, talvez pesem mais do que essa primeira. Sem dúvida. E a cada dia esse desgaste é maior. Eu acredito que a pá de cal no governo Temer tenha sido a prisão do Gedel. Com a prisão do Gedel, isso tumultua de um tanto. A Folha UOL publicou no final de semana uma entrevista dizendo que já está pronta a delação do Cunha, ele já conversou bastante, os advogados dele fizeram questão... O que está pegando só mesmo é o acerto para o que vai acontecer com ele, né? Exatamente. Ele queria as benesses do pessoal da Friboi. Exatamente, né? Ele queria JBS, né? Responder em liberdade. Como diz o outro, assim como eles ficaram livre, me liberem também e ainda deixa eu um bocadinho de dinheiro também. Exatamente, me deixa só com a coleirinha e pronto. Agora, essa semana pode vazar alguma parte dessa delação do Cunha, o que bota no chão mesmo, enterra definitivamente o governo Temer. Ele falou agora, que vai citado. Amigo. E o Gedel terrível. O Gedel já demonstrou uma certa fraqueza ao chorar de frente do juiz, né? Gedel continua preso aqui em Brasília, na Papuda, e demonstrou uma certa fragilidade ao chorar em frente ao juiz, pedindo que ele pudesse responder em liberdade. O juiz achou que ele prejudicaria as investigações, estaria obstruindo a justiça ao tentar conversar com a ex-mulher ou com a esposa do Funaro, que está preso, tentando saber o que o Funaro poderia falar na delação. E a delação do Funaro também está prevista para essa semana. Então, essa semana vai tumultuar de uma forma que agora eu falo para você, o presidente Temer deveria ter deixado o G19. Não ter ido a essa reunião. Ele, exatamente. Aí ele poderia ter ficado aqui e tentado ajeitar essas coisas. Até porque ele se expôs, não tinha como, por exemplo, ele estar lá, né? Por mais que ele tenha fugido da imprensa, e ele fez isso, né? Mas chega num momento em que você cerca e ele não tem como parar e falar. E ele falou, por exemplo, num determinado momento lá na Alemanha, né? Ele comentou, por exemplo, essa saída do PSDB, da base, né? Confiança, se ele tem confiança ou não no Loures. Ele falou também muito rapidamente sobre a prisão do Gedel, né? E a possível delação de Cunha. Do Cunha já pegaram ele andando, ele deu uma palavrinha só, que eu demorei a entender o que ele tinha dito, né? Se você não entendeu, eu repito depois aqui. Coloca essa matéria aí, por favor. Zero de preocupação. O PSDB tem 4 ministérios, os ministros todos estão muito tranquilos, exercendo as suas funções. Ainda agora me ligaram todos, né? Um pouco, digamos assim, dando explicações, dizendo que esta fala do senador Tasso, né? Foi ele quem falou, não é? O senador Tasso não condiz com aquilo que pensa a maioria do PSDB. Eu acho que não há esse problema. O senhor acredita na lealdade do deputado Rodrigo Maia? Acredito plenamente. Ele só me dá provas de lealdade o tempo todo. O senhor viu a prisão do Gedel Vieira? Deixá-lo explicar, né? Presidente, quão ruim pode ser para o senhor e para o governo a delação de Eduardo Cunha? Zero. Eu não acho. Será zero? Não concordo muito bem. Se bem que o presidente no seu dia a dia tem que manter uma certa serenidade, demonstrar tranquilidade. 3 dias atrás. Exato, né? Demonstrar tranquilidade. De lá para cá, o que passou de água foi aquela água que caiu no Nordeste, mostraram uma represa que em 2, 3 dias encheu lá, encheu, né? Exato. Então é mais ou menos isso. Foi água para encher qualquer represa, mano. É verdade, Celso. É a questão do Gedel. O Gedel já começa a falar, e o envolvimento dele e a proximidade dele
que dos assessores particulares do presidente Temer, a gente viu aí que muitos foram presos, muitos estão presos, né? E com uma certa força de poder acabar com o governo. Você viu balançar essa república de vez. O Gedel começou a entrevista não, né? Quer dizer, ele começou a conversar com o juiz lá, exatamente pedindo, né? Que ele fosse liberado, que ele fosse cumprir a prisão domiciliar. Isso, exatamente. Sugeriu, inclusive, que poderia usar a tornozeleira e tudo mais. E quando se negou isso a ele, né? Você vê que ele está completamente abalado. Tá ele abalado. chorou, né? Não fingiu, não. Chorou mesmo. Chorou feito um menino quando perde o campeonato na escola. Ele chorou e demonstrou fragilidade, Celso. O que ele demonstrou naquela cena. Né, Mano, e sem dúvida. Não para ele, mas para as pessoas. Para a cúpula governamental que ele fez parte. Ele foi vice-presidente de pessoa jurídica da Caixa Econômica, a qual, segundo informações da própria imprensa, ele beneficiou algumas empresas, e entre essas está a JBS e outras. É do mesmo grupo que ele deu algum tipo de facilidade, né? Com o Cunha também. Fez uma parceria com o Cunha, não. Quer queira, quer não, o Cunha deve falar sobre isso. Sem dúvida. Ambos recebiam a propina, segundo as investigações mostram que ambos recebiam um percentual de cada contrato aprovado ali. Aprova um contrato de 500 milhões, eles ganham 5%, ganham alguma coisa nesse sentido. Isso implica muito a vida dele e a vida das pessoas próximas a ele, ao qual o núcleo duro. Eu já falei aqui para você algumas vezes, Celso, que o que precisava para desmoronar o governo Temer era a prisão de um cacique do PMDB. Prendendo um cacique do PMDB, as coisas começam a tumultuar. E olha que ainda existe muitos caciques soltos do próprio PMDB envolvidos em diversas delações, em diversas denúncias. E isso pode acabar diretamente com o restinho de fôlego que tinha o presidente Temer. Isso aí, essa semana, da semana que vem em diante, pode acabar com isso. Vai ser... Pior do que tudo isso aí, mano, velho, é você ter a amizade de um homem chamado Renan Calheiros, né? Tava olhando aqui, né? O governo Temer já foi. Palavra de Renan, né? Né? Maia pode ser uma saída, já deu também. Gostei foi da foto aqui, é do Pedro Ladeira, né? Da Folha Press, né? Aproveitou lá uma mesa, né? E fotografou as mãos refletidas embaixo aqui do Renan Calheiros. Não precisa nem mostrar a cara dele, que a gente já sabe que é ele mesmo. Né? Rapaz, o Renan tá pegando firme em cima do Temer, não tá não? O que acontece, a questão do Renan é um dos camaradas assim, mais que tem uma esperteza. Ele tem, assim, um trato fino com as coisas que ele já chega a ser, nas pesquisas em Alagoas para o ano que vem, ele consegue ser o primeiro candidato para o Senado, o candidato número 1 para o Senado por 2 vezes, exatamente por conta desse afastamento do governo. Ele saiu do governo Temer, começou a fazer dar algumas entrevistas, dar algo a dizer, algumas dicas de que o governo Temer não vai bem e que o mais certo era a renúncia do presidente Temer. Há um colega que fala, Celso, que diz o seguinte: se você estiver no avião, o Renan pula junto com ele, que ele está fazendo a melhor opção. Ele sabe o que está fazendo. Ele sabe o que está fazendo. Quando ele começou a dar aquelas cutucadas na imprensa que o governo Temer estava ruim, ele estava querendo já mostrar a saída e manter a carreira solo dele. Porque o Renan também é um camarada que já foi denunciado mais de 12, 15 vezes por delatores e outras coisas. E o Renan pode implicar muita coisa. Aí o Renan preferiu se afastar do governo Temer para não se autocontaminar nesse modelo de corrupção que está banindo o Brasil nesse momento. Eu fico tentando me colocar, porque quer queira, quer não, né? A gente acaba ficando com um bocadinho de pena, né? De quem está nesse bojo todo, né? Não, sem dúvida, Celso. O presidente da República participando de um encontro G20
onde estão as maiores figuras desse planeta, né? Verdade. E, poxa, e fazer parte desses 20 aí é uma honra para nós. É uma honra, né? sem dúvida. E aí o cara tá lá, e aí ele grava pro Twitter para colocar uma fala dele, não há uma revisão, tropeça na língua, diz que está aumentando o desemprego no Brasil. Quer dizer, meu Deus, isso é um nervosismo puro. Agora eu não entendo como é que um presidente da República não tem um respaldo de uma coisa. Porque se você está ali naquele burburinho da primeira matéria que nós mostramos, os colegas perguntando para ele, e você sabe que aí a pressão realmente são ali 10, 15, 20 repórteres, um em cima do outro, sim, né? Celso. Ao vivo seria a mesma coisa a gente conversando uma gravação, não passar por uma revisão. Meu Deus, coloque aí, é pequenininha, mas você vai ver que ele fala realmente, estou aumentando, né, o desemprego. Meu Deus, coloque aí, por favor. Melhorando. Fazer um relato daquilo que nós estamos fazendo no Brasil, gerando exatamente inflação baixa, reduzindo os juros, fazendo voltar o desemprego e combatendo a recessão. Você viu? Exatamente. Isso é nervosismo puro, meu amigo. Mas agora você... Deve ter acabado de receber uma boa notícia para dizer que é uma má, né? Exato. Porque é o tempo todo, com essa facilidade hoje, bateu aqui, chegou lá, Exatamente. Celso, a gente conversando aqui, a gente se equivoca com alguma palavra ou outra, fala alguma coisa errada, depois tenta corrigir. Agora, ele fez uma gravação, possivelmente de um celular, e teria que ter um assessor, uma secretária colada nele ali, revisando. Ô, presidente, isso aqui foi errado, não dá pra gente postar agora. Ele repetia o vídeo, fazia o vídeo novamente, mas, sei lá, na ânsia, na falta de competência mesmo da assessoria dele, que está ali e deixa esse vídeo ir ao ar assim, e todo mundo já começa a debochar, galinha morta, todo mundo quer dar um chute, quer aumentar, né? As pesquisas mostram que a rejeição ao governo dele chega a 90%, ele só tem 7% de aprovação, e mesmo assim, nesse país continental, de toda essa dimensão, 7% de aprovação é minimamente, porque as pessoas muitas vezes não estão ligadas. Né? Exatamente. 7% é mínimo. Agora mexe com tudo, né? Você vê, por exemplo, aquela mudança anunciada na Polícia Federal, né? Sim. Que vai tirar aquela equipe Força-Tarefa. Da Força-Tarefa ali da Lava Jato, dizendo que eles vão fazer parte de outros grupos que estarão se dedicando tanto quanto, né? Eu gostei de um comentário da Denise Rotenburg no Correio aqui de Brasília. Eu gosto muito simpática ela, gosto muito. E ela, vou até ler um pedacinho aqui, se me permite. Pega até a fotinho dela aqui para o pessoal ver como que é uma moça, além de prendada, bonita também, né? Né? Nos bastidores da Polícia Federal circula a suspeita de que o desmanche da Força-Tarefa da Lava Jato em Curitiba foi uma troca do diretor-geral Leandro Naiello com seus superiores. Assim, ele assumiria o desgaste de desfazer a equipe que promoveu a maior operação policial contra a corrupção no país. E, em contrapartida, recebe a senha para influenciar a escolha de seu sucessor no comando da corporação. Rapaz... É feio isso, Celso. Isso, as pessoas que veem isso... Como diz o outro... As pessoas que veem esse tipo de informação sabem dessa notícia e da importância que isso causa no país, nesse momento, se indigna. O que acontece é que a sociedade, Celso, está cada dia mais distante da política, não quer saber de política, está tendo um certo asco, tendo nojo de toda essa situação. Isso aí só aprofunda mais a crise. Se bem que, no meu modo de ver, isso aqui agora não tem mais nenhum tipo de importância. O que a Lava Jato poderia fazer para o presidente Temer já fez, e de forma espetacular. Hoje o presidente Temer não tem mais nenhuma possibilidade de permanecer no governo devido às informações e às denúncias somente da Lava Jato. Ele não tem mais condições. Se vier mais alguma coisa, que eu acredito que virá,
com delações do Funaro, delações do próprio Eduardo Cunha e possivelmente do Gedel ou de outras pessoas que estão presas, pode agravar ainda mais a situação do presidente Temer. E outras pessoas podem vir a ser presos, inclusive o próprio o Rocha Loures, que pode ser preso novamente, porque ele está em condição liminar para ficar com tornozeleira, caso mostre mais alguma gravação, mais alguma denúncia, inclusive da própria Procuradoria, o Rocha Loures pode ser preso novamente. E ele preso novamente, ele na minha opinião, Celso, ele tem uma fragilidade moral, também uma fragilidade assim, que pode ficar e denunciar mesmo. O próprio pai dele, a família dele, exigia que ele fizesse uma delação e que delatasse todo mundo. Então, isso aí pode piorar cada vez mais. Hoje, a Lava Jato já cumpriu o papel dela em relação ao governo do presidente Temer, em relação ao próprio presidente Temer. Agora, poderia denunciar mais outros políticos envolvidos. E com a prisão de mais um cacique, aí o desenrolar do novelo é por completo. Vamos puxar um pouquinho agora a brasa para nossa sardinha aqui um pouquinho. Agora. Né? Mas vale para você que está nos vendo em outro estado também, né? Porque o que está acontecendo aqui vai acontecer por aí, se já não começou primeiro. Verdade. Né? O Correio Brasiliense lançou no jornal de ontem, né? Domingo, né? É uma pesquisa aqui que mostra, por exemplo, uma situação dos políticos na capital da República, especificamente. O que mais me chamou a atenção, mostra para mim aqui, Mário, né? Você veja o seguinte, ó. O azul é se você votaria. O branco não conhece o cidadão. O verde não votaria de jeito nenhum. Olha o tamanho do verde. Rapaz, o Cristóvão foi o menos rejeitado aqui, nessa cor verde aqui, ó, né? Ele ficou com 60,7%, mano, velho. Tem gente aqui com 70% e lá vai cacetada, quase 74%, que é o atual governador do Distrito Federal, né? Terrível. Mas não ficou sozinho também, não. O Chico Leite tem uma mesma rejeição, né? O Joey está com rejeição de 67%, outro com 70% aqui, né? Meu Deus do céu. Que coisa de maluco. Verdade. Né? Uhum. E aí, se as eleições, né, fossem, porque aqui é para governador, né? Aí vem aí alguns nomes, né? E também para senador da República. Hoje, por exemplo, eles mostram no jornal de hoje os senadores que estariam, vamos dizer, na luta total, né? Que ó, o Cristóvão seria, né? O Chico Leite. Né? Isso daquele pedacinho de quem diz que vota, né? Tirando lá 60%, 70% de rejeição. Chegaram a citar o Magela de novo, né? Que anda também com a situação dele complicada, eu acredito que será difícil sair candidato. E o Fraga, que não está menos complicado também, ainda tem algumas coisas para se explicar também. Desses três aqui, o Fraga estaria em terceiro nessa jogada. Exatamente. O cargo ao Senado, Celso, um cargo majoritário, é de grande importância e para a pessoa se candidatar ao Senado, ele tem que ter uma certa bala na agulha, porque, veja bem o seguinte, na campanha de 2014, havia uma vaga para o Senado. Agora são duas. Agora são duas vagas, que vai livrar a do Hélio José e a do senador Cristóvão Buarque. Então, Celso, em 2014, houve candidatos que gastou numa campanha ao Senado mais de 30 milhões. Uma campanha ao Senado. Aqui em Brasília. Gastou 30 milhões. Caramba. O senador Regufe levou a vaga ao Senado, ele gastando pouco mais de 300 mil reais. Então, se você não tiver uma certa bala na agulha, uma certa condição, não se arrisque. Bala na agulha, exatamente, não se arrisque. Entre, porque você será mais um que vai ficar 4 anos na Rua da Saudade. A ver navios, exatamente. Tem que ter um certo preparo para você. Senador Cristóvão, ele aparece sempre em primeiro lugar. Ele é o cara que
tem uma vaga garantida ou também acaba sobrando? Porque quem tem uma rejeição de 62% não pode garantir que chegará na frente. Não, ele tem porque, veja bem, uma pesquisa dessa feita hoje, onde a maioria das pessoas está com ojeriza a política, ojeriza a essa situação institucional que está tendo no Brasil todo, elas vai responder dessa forma porque está chateada, porque no hospital falta isso, falta vaga de escola, falta creche, falta diversos aparelhos estatais em funcionamento. Então, a pessoa, às vezes, responde uma pesquisa dessa sem um certo conhecimento, sem uma certa análise. Eu creio que o senador Cristóvão Buarque tem a vaga garantida dele, caso ele venha a ser candidato ao Senado. O que eu acho que ele vai decidir somente o ano que vem. O senador Cristóvão Buarque tem um público específico dele, ele consegue adquirir eleitores por ideologia própria. Muitas pessoas o admiram desde a época da UNB. Agora, com os outros candidatos, Celso, ainda é um risco. O deputado Chico Leite foi eleito, me parece que 3 vezes como deputado distrital. Ele está hoje pleiteando uma vaga ao Senado. Não sei como vai se dar isso aí. O candidato Fraga, eu acredito que não terá condições nenhuma de ser eleito senador nesse momento. E o candidato Magela está longe do cenário há muito tempo. Em 2014 foi candidato ao Senado, mas não logrou êxito. Então, eu creio que desses aí, muito que bem pode votado, garantir... mas não chegou onde devia, Não, né? Exatamente. Possivelmente o senador... Fizeram aqui duas opções aqui, né? Uma com Regufe e outra sem o Regufe, para governador da cidade, Sim. Né? Do Distrito Federal. Na primeira com Regufe, o Frejá chegou na frente com 13,9%, depois vem Regufe com 11,4%, Érica Cocai 5,6%, Fraga com 4,5%, Hollenberg 4,2%, Isalci 3,2%, Joey Vale 0,7%, e aí vem brancos e nulos quase 30%, 29,2%, e não sabe 23,4%. Você soma aqui, você vê que mais da metade não sabe o que vai fazer, não é mesmo? É verdade. Né? E não responderam, ainda tem 3,9%. Não. Isso sem o Regufe. Não mudou muito a situação do Frejá sem o Regufe. Né? Ele continuou com 13,9%. A Érica Cocai pulou para a segunda. Olha a Érica aparecendo aí. 6,1%. Alberto Fraga, 5,5%. O Hollenberg 4,8%, Isalci 3,6% e Joey Vale 3,3%. Brancos e nulos continua do mesmo jeito. 32 brancos e nulos e não sabe 29,3% e mais 5,5% que não se manifestou. Verdade, Celso. Agora, eu acho muito, ainda é prematuro fazer alguma perspectiva. Tem muita água debaixo dessa Tem muita ponte, água para rolar. Eu creio que uma pesquisa feita daqui a 10 meses, a gente pode ter um panorama com um grau de certeza maior. A Érica Cocai tem seu público fiel a ela trabalha por algumas causas e possivelmente... Eu sempre digo aqui, você pode falar o que você quiser da Érica, mas não diga que ela é infiel ao público dela. Não, de forma nenhuma. Dos parlamentares, aquela que defende uma bandeira que ela traçou ali, que é contrária aos nossos princípios, evidentemente. Exatamente. Mas ela sabe que ela tem essa bandeira e vai em frente. A Érica é muito elegante, o senador Regufe também, ele é muito elegante, tem um público fiel a ele. O governador Hollenberg, hoje, ele está no governo, então ele leva certa pedrada, poderia estar numa situação melhor, mas o momento não permite essa nossa análise mais profundamente. Então, eu creio que daqui 10 meses a gente faz uma análise mais tranquila e o termômetro para essa pesquisa vai ser como está a situação do país, econômica e aparelhos estatais funcionando. Eu creio que a gente vai ter surpresas em relação a essa pesquisa para governador.
Eu comecei o programa falando que estava tudo encardido, né? Vamos dar uma mudada nesse panorama, né? Vamos lavar dizer um pouquinho, que não falei de flores, né? Exato, vamos aliviar um pouquinho. Aliviar um pouquinho. Eu gostei de uma matéria da TV Brasil e até separei, né? Até porque também havia uma previsão do Alírio Neto, que é um pretenso candidato, embora não tenha aparecido em nenhuma dessas pesquisas aqui, mas tem se colocado como tal, né? Deveria estar conosco aqui para mostrar que Brasília, às vezes, como o trabalho de um cidadão que a gente vai mostrar agora, e a beleza das flores do IP em Brasília, né? Nós poderíamos agradar a população com pouca coisa, né? A população sabe que a gente vive uma crise financeira. Mas, poxa, o mínimo indispensável, nem que seja o colorido das flores, que o Papai do Céu manda pra gente de graça, em época de seca, gente. Coloca essa matéria aí, por favor. É justamente nesse tempo de seca e frio que começam a florescer os belos ipês, parte integrante da paisagem de Brasília. Por enquanto, só as flores roxas estão dando ar da graça. Mas até outubro, outras cores florescem, trazendo ainda mais beleza para as ruas e parques da cidade. Os ipês não estão espalhados por acaso. Eles foram plantados há décadas pela cidade. E essa beleza inspirou outras pessoas a cultivarem a planta, como é o caso de Rodolfo, que mantém há 10 anos um viveiro de mudas de ipês no quintal da casa dele. Por ano, cerca de 23 mil mudas são produzidas e a maior parte delas é distribuída para entidades sem fins lucrativos. A ideia é espalhar o ipê por todo o Distrito Federal. Se você não molhar demais e não deixar secar, ela não morre. E quando morre é um exemplo de vida. Quando você pensa que ela morreu, ela brota novamente, sai da raiz e resiste e começa tudo de novo. Os ipês são muito resistentes, podem produzir por até 50 anos e fazem muito bem ao meio ambiente. Na fase adulta, cada árvore chega a absorver 2 toneladas de gás carbônico, além da beleza inquestionável. Coisa linda, né? Meu Exatamente. Deus. Fala a verdade. Dá gosto a gente andar em Brasília nessa época, não, né? Verdade. Apesar de toda a secura, né? Exatamente. Brasília é uma cidade... Nós estamos agora na época desse roxo e rosa, né? Que ficam mesclados aí, uns mais claros, outros é uma mais cidade escuros. seca, com a umidade baixa no Distrito Federal, principalmente nessa época, mas tem as belezas dos ipês, a gente não tem só um congresso, né, Celso? Os nossos amigos aí de outros estados, a gente não tem só congresso e não tem só políticos que vêm de outra cidade, a gente tem uma natureza belíssima que contempla os nossos olhos, as nossas vidas, que é essa maravilha desses ipês. E o que o senhor Rodolfo Prado está fazendo, o trabalho produzindo dele. mais de 20 mil mudas de IP, distribuindo praticamente gratuitamente, né? Pela alegria de vê-las plantadas. E aí vem o conhecimento, a mocinha falando lá, né? De que o IP, quando parece que está morto, ele renasce, né? Como o Fênix, né? Como o Fênix, isso. Puxa muito vida, boa analogia. Barbaridade, né? É verdade. Amigo, tirando essas flores maravilhosas, teremos uma semana realmente complicada para a gente arrematar de vez? A gente vai ter, Celso. A gente vai ter uma semana. Eu gostaria que isso não estivesse acontecendo conosco. O nosso país vive uma crise política nunca imaginada na história do nosso país. A gente nunca imaginou que iria ver isso acontecendo. Mas o que a gente pode fazer, você falou das pesquisas, muitas pessoas querem distância do político. Gente, a única forma que a gente tem de resolver essas questões, acabar com a corrupção, é a gente participando. É a gente votando, tirando de lá os que a gente não quer e colocando os que a gente acredita. Então, é cada um fazer sua parte aí, porque vai melhorar, vai mudar e tirar um pouco de poder desse Congresso. Esse Congresso
hoje está com um poder imenso, tratando o nosso país como se fosse um parlamentarismo. A gente vive um presidencialismo de coalizão, o qual tem que ser respeitado. Agradeço a cada um e a cada uma de vocês, agradeço ao Celso e toda a produção do programa. Eu vou precisar de você quase todo dia. Estarei aqui com o maior prazer. Né? Nós só temos que analisar isso e minha cabeça não chega onde a tua chega. Não, Essa que é a grande verdade. Né? E a gente tem que prestar atenção, queiramos ou não, temos que falar disso. Né? Rócio dizia que nós devemos saber escolher. Num dos trechos do Correio Brasileiro, eu não sei se de ontem ou de hoje, falando dessa pesquisa, né? Falou-se exatamente, é uma repulsa aos velhos caciques. Exato. Né? E também alguns novos, que de novos não tem nada. Exatamente. Eles aparecem como novos candidatos, mas pendurados nos velhos caciques. O mesmo ranço. Indicado por eles. Inclusive, né, eu ia dizer que o cidadão que vinha aqui também está pendurado num deles. Né? Mas não fazendo os acordos para chegar lá. Exato. Né? Quer você queira, nós continuamos, né? Como no passado. Se o cidadão não é candidato, ele indica alguém para ser. Exatamente. Então, temos que saber escolher realmente, sabe, o novo. Aquele que, sabe, o cidadão que... Brasília não tem deputado distrital, ela tem vereador distrital. Olha o cidadão que está trabalhando na tua rua aí, vota nele. Aquele que a vida inteira carregou pedra aí, isso, ó, sabe? Exatamente. Que tira toco de cigarro da rua aí, ó, que ajeita uma calçada por conta própria. Esse é o cidadão que merece o seu voto. Ele com certeza saberá fazer muito mais na vereança, que eles teimam em chamar de deputado. Obrigado, Rócio. Obrigado. Obrigado, amigo. Obrigado, amiga. Grande abraço.